questão, Guru, você comentou que você teve 3 senseis, cada uma com uma vertente, né, uma perspectiva dentro do judô que te ajudou no seu desenvolvimento. Como é que foi a sua jornada no sentido de você participou de competição também, né? Como é que é o judô competitivo e depois essa sua pegada de ensinar o judô mais para formação, tem mais a questão da formação da pessoa, a educação? Legal. Eu tive um bom rendimento como competidor, como todos os atletas que iniciavam no judô tinham o foco competição, né? Eu vi no Aurélio Miguel um ídolo, né? Então me espelhava, quis ser atleta olímpico, me dediquei uma boa parte da minha vida a buscar a Olimpíada, mas não tive a competência, né, de ser um atleta pan-americano, nada disso. E eu acho que a competição ela faz parte do ser humano, eu acho que ela é importante na formação do cidadão, mas com o tempo, dando aula, até no meu próprio mestrado, eu fiz especialização precoce. O judô começava a se competir muito cedo e parava a se competir muito cedo. Então, uma das coisas que me instigou a investigar foi por que talentos de judô, campeão brasileiro com 8, 9, 10 anos, não continuavam até o sênior, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui pesquisar. Então, eu fiz uma entrevista de campo, porque desmotivava, frustração, lesão, cansava da modalidade, não por ele iniciar novo, né? Então, quando eu fui estudar, a gente percebeu que iniciar com 5, 6, 7, 8 anos não é ruim, desde que seja uma forma pedagógica. Mas se ele iniciar a competição e houver uma supervalorização da competição, talvez atrapalhe o desenvolvimento. Então, se o princípio lá do professor Jigoro Kano era formar cidadãos, ser faixa preta, o aluno não chegava nem à faixa preta. Por quê? Ele desistia no meio do caminho, porque ele sofria uma pressão muito grande para ter rendimento, para ter resultados e parava. Isso é pesquisa, hoje tem muita gente que discute sobre isso. Então eu comecei a entender e, como nós comentamos um pouco, eu hoje não utilizo mais a competição formal até os 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade nós usamos o modelo festival, que é uma competição lúdica, mais informal, com regras adaptadas, com situações adaptadas, para que a criança possa vivenciar, conhecer e depois, a partir de 11, 12 anos, se houver interesse, ela entrar na competição. Nós aqui na nossa escola, nós defendemos a competição. Eu acho que em algum momento ele tem que competir, mas não é obrigatório, é sempre opcional. Certo. Então hoje é um paradigma que tinha que o judô tem que ser competitivo. Sim. Hoje não existe, então eu tenho vários pais de alunos que começam mais velhos a praticar o judô, até como um exercício físico, como uma atividade física para ajudar. Então nós vamos falar, é uma pergunta que tinha muito antes, Fábio, eu tô velho, para quê? Tô velho para começar no judô. Quantos anos você tem? 30 anos, 20 e poucos anos. Velho para nada. Na vida, a perspectiva da vida nossa, no IBGE, é 77 anos. Se a pessoa tem 28, 29, 30 anos, ela está na metade da vida dela, né? Isso por estatística. Então, tá novo para tudo. De repente, se ele quiser ser um competidor de rendimento, talvez ele vai ter mais dificuldade. Mas eu não sei qual é o histórico dele, qual é a sua habilidade, o que ele teve de... Pode ser até que ele seja um competidor de rendimento. E hoje, o judô, como algumas outras modalidades, permite o campeonato master. Então tem gente que também entra numa competição master, tem campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas, até mundiais de master. Mesmo se ele tiver ainda um foco de rendimento, é possível, se ele tiver talento, se ele tiver dedicação, para ser um competidor, mas não era o foco, né? Então hoje, a nossa escola, ela trabalha com 80% na formação, 20% compete oficialmente, e desses 20%, 10% fazem uma competição realmente de alto rendimento, né? Se dedicam um tempo de 3 a 4 horas por dia, né? 3 a 4 vezes por semana para se dedicar à competição para alto rendimento. Então hoje nós temos uma linha mais formativa, né? Formar o cidadão, né? Então a competição está dentro desse processo, né? Mas não é obrigatória e não é supervalorizada. Certo. E é interessante isso, né? Porque o judô acho que é a primeira arte marcial que, pelo menos a criança, né, quando vai começar alguma atividade, ela começa no judô, né?
E isso não está acontecendo mais como antes, né? Tem outras artes agora trabalhando, voltado, né, o trabalho para as crianças, e os mais velhos podem ter acesso, né, às artes, né, tirando esse estigma inicial, né? Isso é muito legal, Fábio. O que se vem fazendo muito, inclusive nós somos uma das pessoas, nós mais um grupo, de estudar a pedagogia das lutas, né? Até nessa, né, a gente desenvolve algumas lutas, estratégias de aula, lúdicas, jogos e brincadeiras que possam levar, né? Porque hoje o judô ainda é a modalidade, isso segundo fonte Atlas do Esporte, né? É a modalidade que tem de arte marcial ou lutas, né? Que está dentro das escolas infantis. É a maior modalidade no Brasil que está dentro das escolas. Então, é comum ainda você ver judô e balé, né? Você pega aquela escola infantil, tem judô e balé, né? É comum, né? E o que acontece? Se não tiver uma pedagogia adequada, se você não tiver uma lógica para ensinar a criança, você perde muito aluno por conta disso. O judô teve uma grande rotatividade por isso. Antigamente, muita gente praticava judô, né? Você falou assim, já pratiquei judô na escola, já treinei judô, parei. Então, isso é uma das coisas que a gente estuda hoje um pouco, né? Porque hoje o foco ainda é criança, mas permite-se, né? Como você falou, hoje tem outras modalidades que estão estudando também, né? O jiu-jitsu, entre outras. Estão percebendo que há necessidade de você ter um olhar para a criança, mas também o judô está aglutinando as pessoas que estão querendo como uma prática esportiva, e além do judô trabalhar nos valores morais, né? Hierarquia. Nós falamos muito aqui na nossa escola de falar da conduta e atitude, né? De trabalhar o que é conduta e o que é atitude, né? Isso, eu acho que essa formação do cidadão passa por esse eixo aí. Isso começando cedo faz bastante diferença, né? Eu brinco assim muito que a gente tem a pedagogia do exemplo, né, Fábio? Né? Seguindo o mestre Léo, às vezes pelo exemplo, né? Da onde você se postar, você saber que você tem que cumprimentar o mestre, que você tem a ordem de ficar por faixa. Às vezes você não precisa ficar falando muito, que tem que estar com o judogi arrumado direitinho. Então a gente fala muito isso com os pais. O próprio exemplo do mais graduado, a gente brinca com faixa preta, vai lá e amarra a faixa do mais novo, saber, né, que vocês usam, a gente também usa muito, isso eu trouxe do Wing Chun para o judô, que é o princípio do zelo, né? Zelar pelo outro, né? O judô tinha isso, mas não usava esse termo, a gente usa muito aqui na nossa escola. Zelar, por que seu amigo faltou? O que né? Se você acertou no contato, o judô tem muito contato, acertou a canela do outro, tomen, que é uma palavra japonesa, desculpa, né? Você quer derrubar, mas você não quer machucar. Então, alguns princípios que ele vai vendo através do exemplo, através do grupo. Isso transforma a sociedade, né? Porque nós falamos, o exemplo vai trazendo para a sociedade a forma de hierarquia, de graduação, da diversidade cultural. Muito legal. Você tem também projetos sociais, né? Você trabalha com muitos projetos, né? Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho. Legal a oportunidade de falar. Nós, em 2010, junto com meus professores, meu grupo de professores, nós sentimos a necessidade de ter a responsabilidade social. O judô nos deu muito, desde o ponto de vista moral até do ponto de vista financeiro. Nós somos professores bem realizados, e aí nós precisamos fazer um projeto social. Então, em 2010, nós encabeçamos um projeto com um orfanato, que é o Pequeno Leão, e começamos a fazer trabalho social. A gente doava com kimonos de doação, e fazia 1 ou 2 vezes por semana, ele trabalhando. E isso foi crescendo, e já fazem 4 a 5 anos nós conseguimos formatar esse projeto, conseguimos buscar na lei de incentivo ao esporte, conseguimos captar. Então, há 4, 5 anos nós conseguimos captar. Então, hoje a gente tem um projeto estruturado. Hoje, em 2019, nós temos 2 polos. Nós temos um polo aqui em São Bernardo do Campo, que é no Riacho Grande, pós-balsa, só para o pessoal entender, só chega de balsa no local. E é na Aldeias Infantis SOS, é uma ONG internacional, ela cedeu espaço, então nós temos professores lá, nós atendemos aproximadamente 50 crianças. E nós também temos um polo em Itapevi, no núcleo Betânia, que é na cidade de Itapevi. Nós atendemos lá 210 crianças, também 2 dias da semana, e nós tivemos a oportunidade aí desse ano ser fomentado pela Cacau Show, que é o Instituto Grande, e por isso nós temos um polo em Itapevi, onde que é a Cacau Show que eles pediram, e nós temos um polo aqui em São Bernardo.
Esse polo de São Bernardo, desde 2010 nós mantemos, em alguns núcleos diferentes, mas nós mantemos. Então eu acho que essa é uma proposta, porque o judô, além de ser um esporte olímpico, né, que possibilita descobrir algum talento esportivo, né, pode ser que tenha algum talento no meio aí, mas que não é a ideia, trabalha a disciplina, que forma, e nós, na nossa escola, trabalhamos com a tradição. Então, cumprimentar corretamente, dogi só branco, como uma raça, usamos a terminologia japonesa. Então, nós mantemos algumas raízes que ajudam na formação, né? Você traz essa diversidade cultural, essa formação para os alunos que realmente estão em situação de risco, faltam oportunidades, às vezes, né, de conhecer uma modalidade diferente. Então, e os professores desses dois polos, eles são daqui, Isso. De Itapevi, são seus discípulos. Isso. Aqui de São Bernardo nós temos o professor José Mal, que está aqui com a gente, em trabalho, e o professor Paulino, são dois alunos meus. Em Itapevi são professores, mas não são alunos meus direto. A gente aproveitou a comunidade, até pelo deslocamento, então tem dois faixas pretas, um faixa preta e um faixa marrom em Itapevi, que são da região mesmo. Então a gente até na proposta de aproveitar a comunidade, nós temos lá em Itapevi não, mas sempre aqui em São Bernardo são meus alunos. E qual que é o impacto que você vê desde o início do trabalho até hoje na formação dessas pessoas? O Fábio, que interessante você perguntar. Ontem eu fiz uma atividade da família e eu falando uma coisa que eu achei interessante. Eu tive várias vezes passando um impacto muito grande, social, né, de respeito, de lidar com o ser humano. Eu falei que a gente conseguiu salvar um menino, que esse eu tenho certeza. Eu falei que o nosso trabalho no Lar do Pequeno Leão foi resolvido porque a gente salvou um. Ele chegou até a disputar o Campeonato Paulista, ele tinha dois irmãos. Eu fiz esse comentário antes, até porque me veio no pensamento o Bruno, e hoje eu posso falar tranquilamente, ele é de maior, eu fui adotado depois, que a gente atendia o Lar Pequeno Leão. E ele estava numa linha tênua para marginalidade, mãe drogada, depois ela veio a falecer, os dois irmãos também viviam na rua, e eles foram tirados. E o judô transformou esse menino, que ele ficou mais disciplinado, ele disputou o campeonato, a gente conseguiu federar ele, e ele às vezes dava algum problema de indisciplina na escola, eu era chamado, e a gente conseguiu. Hoje eu encontrei ele na rua trabalhando, hoje ele não consegue mais treinar judô, ele até migrou depois para o Muay Thai, mas ele me chama de sensei, e eu brinquei, falei, se daquele projeto que tinha 40, 50, a gente tentou transformar, eu consigo pelo menos um, esse eu sei, e eu acho que a gente consegue plantar alguma transformação, né, em outros, todos que a gente passou. Mas eu brinquei que esse eu tenho certeza que eu salvei. Porque os irmãos dele, eu sei que um se envolveu com bandidagem, a irmã estava na rua, enfim. É uma situação, infelizmente, brasileira. E eu acho que, aí vem para defender as artes marciais, eu acho que as artes marciais contribuem muito nessa relação, né? E o judô, pelo menos da maneira que a gente trabalha, não foco competitivo, trabalha muito. Esse lado humano, né? Esse lado, né, de formação, de zelar. Então você tem, não tem oportunidade, a gente escuta muito, mas ele não tem oportunidade. Ali tem até oportunidade de competir, eu acho que isso contribui muito na formação. Nossa, muito legal. Qual que é a sua opinião sobre ter artes marciais como disciplina na pré-escola, na escolar mesmo, disciplina escolar, né? Eu sou totalmente favorável. Eu acho que só precisa adequar uma metodologia, né? Ter um princípio, uma vertente, que independe da modalidade, né? Sim. Isso eu aprendi com o mestre Léo. Porque, na verdade, quando ele inseriu a disciplina artes marciais na FEFISA, ele não falou de 21 só. Exato. Mostrando a capacidade dele, e o que me fez ampliar. Esse foi realmente o divisor de água quando eu tive com o mestre. Porque era muito mais fácil ele falar de 21, né? Mas ele mostrava, e com isso eu também migrei e entendi isso. Então, por exemplo, quando eu chegava lá, que a pessoa sabia que eu era do judô, eu falava, a única coisa que vocês não vão ter aqui é judô, né? Eles chegavam na faculdade e falavam, mas vai ter judô? Não, vão ter princípios. Então eu acho que as artes marciais, elas se assemelham, né? Nós estávamos até no meio do café falando dos mestres do Budô, que estavam Funakoshi no quadro, o Ueshiba, Jigoro Kano, eles já se conversavam lá atrás, né? O Jigoro Kano como mestre, né, mais antigo, o Ueshiba se aconselhava, nós estamos falando um pouco, né? Os pertences do Aikido, do Karatê, do Shotokan, né, então, você falava, então eu acho que as artes marciais na escola, independente da modalidade específica, eu acho extremamente favorável, eu sou extremamente favorável, desde que não foque a competição,
Não tem essa pressão, né? Pressão. Tem que ter aquela pedagogia que a gente estava conversando. Tem duas coisas que eu tenho uma preocupação. Não ir para o lado da competição e não ir para o lado de defesa pessoal. Porque se for para o lado da defesa pessoal, se for feito de uma maneira errônea ou diferente, o aluno vai se sentir muito autoconfiante para querer reagir a ataque de faca, reagir a ataque de ar. Nós entendemos que isso é muito maior do que um movimento físico, do que um ataque, uma defesa. Então, a minha preocupação é só essa, nesse sentido. Falar, mas você tem que ser competidor ou você pode se defender de todo mundo agora que você aprendeu a agarrar ou chutar. Então, essas são as duas preocupações que eu teria na montagem. Mas, fora isso, eu acho que na escola seria um ambiente favorável. Muito interessante isso, principalmente a questão da defesa pessoal. Eu estou ministrando, a gente começou a desenvolver um curso de defesa pessoal, a gente tem um seminário, por enquanto, que pega justamente nessa perspectiva, né? Porque a defesa pessoal ela não se resume a você reproduzir um movimento dentro de um ambiente que é protegido. Não dá para reproduzir o emocional de uma situação que é real e que implica na vida ou na morte, muitas vezes, né? A pressão é muito maior, né? Então veio a calhar, né, esse comentário, muito legal. E vamos continuar então no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte histórica do judô, do aikido e do funakoshi, como você comentou.